Obrigada, Écio. A gente mais cedo estava até repercutindo aqui, né? O presidente Lula cancelou a sua ida à cúpula dos BRICS na Rússia por conta de um acidente doméstico. Vai participar agora de uma forma virtual. Sei que você acompanha também bastante sobre este cenário. Eu queria repercutir contigo diante disso, né? Entender de fato como que você vê o papel do Brasil nesse bloco. O BRICS que tem se consolidado cada vez mais ali como uma coalizão que desafia toda a hegemonia ocidental, inclusive agora a participação pela primeira vez até do Irã nesta reunião do bloco. Na sua avaliação, essa postura anti-Ocidente representa aí talvez um desafio estratégico para o Brasil? Pois é, Paula. Na verdade, eles se denominam hoje como uma aliança do Sul, né? Não seria bem anti-Ocidente, mas talvez anti-Norte. Tem aí membros importantes, né, que deram início ao BRICS, né, lá no passado. A África do Sul, inclusive, nem fazia parte, entrou posteriormente, era só BRIC, né, antes, e agora você tem aí houve no ano passado já uma expansão. O Brasil até não foi muito favorável a essa expansão, até porque tira um pouco do peso que o Brasil teria, né? Porque você tem Índia, China e Rússia, são aí, de repente, os países mais relevantes do BRICS, né? África do Sul e Brasil têm menos peso. E aí ampliou-se, né, para a inclusão de Argentina, Egito, Etiópia, Irã, né, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, onde você começa a ter grandes fornecedores de petróleo, né, fazendo parte, né, desse grupo de países. Mas não para por aí, você tem cerca de 30 países que estão se candidatando, né, a integrar integrar o BRICS, e aí se fala numa nova categoria de bloco, né, desse bloco, que seriam países parceiros, não membros efetivos, onde inclui nessa lista dos 30 países candidatos Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Cuba, Turquia, Nigéria, né? Isso são alguns países até com ditaduras, né, que estão acontecendo e que podem trazer aí mais conotação política e talvez migrando um pouco mais para o que você mencionou de ser um eixo de aliança contra a OTAN, talvez, ou contra países que fazem parte do eixo ocidental. De fato, assim, politicamente isso pode ser bastante preocupante e economicamente traz aí mais força para um grupo que vem também trazendo um certo antagonismo nas relações comerciais. Mas é complexo, né? A Argentina, através do Milei, ele ainda em 2023 pediu para sair do bloco, né? Pediu para não fazer parte do bloco, e você tem aí alguns pontos importantes que serão discutidos essa semana. Por exemplo, a crise, né, que vem acontecendo no Oriente Médio é algo que tem que ser discutido. A cooperação política e financeira entre esses países vai ser outro eixo de conversa para essa reunião dessa semana. Também o papel do New Development Bank, né, o novo banco de desenvolvimento que é presidido pela Dilma, e como ele vai ser utilizado aí para financiar, inclusive aqui, investimentos aqui no Brasil, certo? E um conselho empresarial, né, do BRICS. Esse é outro ponto também que está sendo, que vai ser discutido essa semana. O presidente Lula ia participar pessoalmente, agora vai participar online, né? Isso talvez tire ainda mais o protagonismo, né, daqui do nosso país como um representante. Porém, vale lembrar que a partir de janeiro o Brasil se torna presidente do BRICS em 2025, durante o ano de 2025. E aí é uma presidência importante porque você vai ter também a COP30, que vai acontecer no segundo semestre, lá em Belém, trazendo protagonismo. O Brasil ia assumir esse ano como presidente do BRICS,
Só que como ele está como presidente do G20, aí resolveram adiar para o ano que vem e também para que fique tendo uma coincidência com esse evento do COP30. Então aí tem toda uma geopolítica acontecendo, tem impactos na economia, nas relações comerciais, e eu fico até questionando um pouco isso, porque você hoje tem a OMC, né, você tem acordos entre Mercosul e União Europeia para acontecer. Se você se posiciona muito, né, com esses países que são assim, considerados países rivais ou países antagônicos à OTAN, por exemplo, fica mais difícil para você concretizar um acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo. A maioria dos países da União Europeia são contrários à invasão russa à Ucrânia, né? E aí a Rússia está lá no BRICS, o Brasil se fortalecendo dentro do BRICS ou se engajando com membros como esses que eu mencionei, pode trazer alguma dificuldade para que um acordo comercial como esse prospere. Há também a questão desse conflito lá no Oriente Médio, né, entre Israel e diversos países ali no entorno, que você tem outros, tem o Irã, por exemplo, fazendo parte, né, do BRICS, e os Estados Unidos apoiam Israel, então pode dificultar o comércio também entre Brasil e Estados Unidos quando o resultado da eleição sair aí, principalmente se o Trump for eleito, já que o Trump tem um posicionamento muito mais forte nas questões internacionais em apoio a Israel na comparação com a Kamala Harris. Então, assim, tem todo essas consequências políticas que podem ser reveladas, né, a partir de um maior aprofundamento desse número de sócios, né, ou de participantes do BRICS.